dando continuidade ao termo de colaboração de Mônica Regina Cunha Moura. Trataremos agora do anexo 4, campanha Gleisi Hoffmann 2008. Lembrando que a colaboradora já foi cientificada dos seus deveres e dos seus direitos de acordo com a legislação pertinente. Pode iniciar o seu relato. Ok. Então, em 2008, era a campanha de prefeitos no Brasil inteiro, e nós fomos convidados. Primeiramente foi o Palocci que ligou para João e falou que o Paulo Bernardo, que a gente conhecia só assim de vista lá de Brasília e tal, que a mulher dele ia ser candidata a prefeita em Curitiba, e ele, Paulo Bernardo, que era ministro do Planejamento na época do governo Lula, pediu a Palocci que fizesse uma intermediação, que queria o João na campanha da Gleisi. Na época que teve esse contato, o João primeiramente disse não para o Palocci. Quem contactou o Palocci? Palocci que ligou para o João dizendo que... Só que nessa época a gente já tinha negociado a campanha da Marta, que também o Palocci tinha chamado o João um pouco antes, e a gente já, que é o meu próximo anexo, mas a gente já tinha fechado com a Marta fazer essa campanha. Uma campanha muito complicada, grande, complicada, trabalhosa, então o João disse que não para o Palocci, que era melhor não, por não poder atender da forma como ele gostava, como devia, porque São Paulo, enfim. Só que aí veio depois uma insistência muito grande do Paulo Bernardo, que chegou aí na nossa casa em Salvador, ele e a Gleisi, foram para lá, para nos convencer, mas foi o João, né, quem decidia isso era ele, a fazer a campanha, enfim. Jantamos lá em casa um dia, e depois, ele era ministro do Planejamento, eu falei. E nós, enfim, depois de algumas conversas, o João aceitou, nós viemos para Curitiba, e aí eu já tive a primeira conversa que foi com o Paulo Bernardo sobre orçamento. Acertei diretamente com ele. Com o Paulo Bernardo? Com o Paulo Bernardo. Isso foi essa noite eu lembro que nós jantamos juntos, os 4, em frente ao hotel onde a gente ficou a primeira vez, que depois eu acabei ficando até nesse hotel várias vezes, o Pestana, e depois ficou só eu e o Paulo Bernardo num café. A Gleisi e o João ficaram conversando e a gente ficou acertando valores. Óbvio que houve todo, como sempre, a pechinchada, o sim, o não, durou mais alguns dias. Paulo Bernardo negociou os valores da campanha. Comigo. Certo. Okay. Então, depois nós chegamos no valor, chegamos no valor de 6 milhões, o valor total da campanha pelo primeiro turno. Certo. E aí, ele disse a mesma coisa, que eu já devia saber, que não poderia pagar tudo por dentro, a mesma lenga-lenga de sempre. E nessa foi muito difícil porque eles não tinham, para a senhora ter uma ideia, depois de muito discutir, negociar, eu consegui que R$1.375.000 fosse por dentro, entendeu? Um total de 6. Porque foi uma dificuldade. Então nós fizemos um contrato de R$1.375.000, que está aqui, e o restante, então de 4 milhões e pouquinho, foram pagos, né? Efetivamente foi depois pago por fora, em dinheiro. Então, esta campanha também foi uma campanha que teve muito atraso de dinheiro. Então, durante várias vezes que eu vinha para cá, para gravações com Gleisi, ou para reuniões, eu chamava ela, porque o Paulo Bernardo quase nunca estava, assim, ele era ministro, né? Então não estava no dia a dia da campanha aqui. Quem estava era a mulher dele, que era candidata. Então eu chamava ela e dizia, olha, tá muito complicado, a gente não tá conseguindo receber, e fazer campanha assim não dá, não tem dinheiro. Deixa que eu vou falar com o Paulo, pode deixar que eu vou falar com o Paulo. Então, isso eu tô contando para dizer que eu sei que Gleisi sabia. Não era uma coisa assim que eu nunca conversei com ela sobre dinheiro. Eu falava com ela, não acerto financeiro, mas cobrança, entendeu? Porque atrasava muito. Então eu recebi dinheiro aqui em Curitiba, desculpa, eu só ia perguntar uma coisa, eu recebi desse valor aí de 4 milhões e um pouquinho, eu recebi quase todo aqui em Curitiba em dinheiro. Isso pago pelo Paulo Bernardo. Tinha uma secretária deles, que era muito de confiança deles, que me entregava dinheiro na produtora. Qual é o nome dela? Não me lembro. Secretária da Gleisi. Secretária da Gleisi. Trabalhava onde? Ela trabalhava no comitê, no diretório do PT de Curitiba. Ela é Paraná. loura, tem cabelo... Era uma mocinha jovem, cabelo louro, assim, bem curtinho aqui, assim, muito espiritada, muito enérgica, trabalhava o tempo inteiro. Era a pessoa de maior confiança da Gleisi, porque ela cuidava de tudo dela, desde a roupa de gravação, tipo assim,
Hoje eu tenho que gravar roupa mais formal. Era a nossa produtora daqui, ligar pra ela. Ela resolvia tudo da vida da Gleice. Ela te entregava o dinheiro. Ela foi uma das pessoas que já me entregou dinheiro. Teve uma vez que foi, como eu lhe disse, o Guilherme Gonçalves, que é esse advogado, que era o chefe de campanha, o chefe jurídico da campanha da Gleice. Ele te entregava? Eu fui no escritório dele uma vez e me entregou uma quantia. Aonde que ficava? No centro aqui da cidade. Mas eu não lembro o endereço exato. Mas Como é que você combinava essas entregas? ele estava sempre nas reuniões, o Guilherme. Ele era muito ativo na campanha da Gleice. Ele participava. Ele era o chefe do jurídico, mas ele era uma pessoa muito ligada, eles dois. Então a gente, na verdade, o combinado era que o Paulo Bernardo ia mandar me pagar sempre aqui em Curitiba. Às vezes alguém, a própria Gleice ou essa menina, essa secretária, dizia, foi só uma vez ou duas, no máximo, que o Guilherme me entregou dinheiro. Então, você vai receber dessa vez com o Guilherme, que me deu o endereço dele. Onde é que ficava aqui? No centro aqui, bem centrão mesmo. Eu lembro que era perto daquele negócio que é famoso por fazer comício aqui. Boca Maldita, Boca do Inferno, Era mais ou menos por ali. Era um prédio antigo, grandão. Eu fui lá 2 vezes receber dinheiro. 2. E teve uma vez que emperrou o pagamento não saía. E aí o Paulo Bernardo me chamou um dia, depois de muito eu cobrar, e me deu a seguinte solução. Bom, vai ter uma parte que você vai receber de um empresário daqui. Vai lá conversar com ele. Aí eu fui conversar com o tal do Malucelli. Não sei se esse é um velho e tem um filho. Eu sei que era um rapaz jovem. Um jovem que eu digo um rapaz de 40 e poucos anos. Então, dizem que esse é o filho, eu não sei. Só que ele me propôs o seguinte, ele ia pagar em torno de 1 milhão ou algo assim. Só que ele falou, eu não vou pagar em dinheiro. Vamos fazer o seguinte, a gente faz um contrato. Eu tenho várias empresas aqui na cidade. A gente faz um contrato qualquer de comunicação, de assessoria, de qualquer coisa. E eu te pago. Aí eu voltei pro João. Falei, assim. O João falou, não. Nem pensar. Nós recebemos essa proposta várias vezes de vários pessoas do PT, quando emperrava muito, eles queriam fazer essa jogada com a gente, entendeu? Alguma empresa fazia um contrato fraudulento, contrato de mentira. E a gente emitia nota fiscal e recebia. Mas o João nunca aceitou isso. Nunca, em nenhum momento. Muita gente aceita. Isso é muito comum também. Então essa minha conversa com o Malucelli não deu em nada, não recebi nada, porque a gente não aceitou. Ele acabou não pagando nada. E voltou para a mão do Paulo, que pagou mais uma parte, a campanha acabou, a Gleice perdeu, e ficou uma dívida mais ou menos de 1,5 milhão no final, que para a época era bastante, era um volume para a gente considerável. E não pagava, acabou a campanha aqui, a gente continuou fazendo São Paulo, que lá teve segundo turno. E depois de muito eu cobrar do Paulo Bernardo, aí já era por telefone, eu já não encontrava mais eles, ele mandou eu procurar o Palocci. Ele falou, o Palocci me disse que resolve com você essa dívida. O Palocci já era o tutor da campanha da Marta, financeiro, né? Então ele que resolvia. Era paralelo. Que era paralelo. Então acabou virando um bolo de dívidas, e o Palocci realmente resolveu essa dívida da campanha da Gleice com a gente. Então, isso, para não falar errado, ficou no final da campanha da Marta um valor também alto, de 2 milhões, nós estamos falando de 2008, certo? De mais ou menos uns 2 ou 3 milhões também de dívida, que juntou com a outra, que dava em torno de uns 5 milhões. E eu não me lembro exatamente se o Palocci me entregou, não foi em dinheiro, porque nessa época eu já não estava mais, se foi pago na Shellbill, ou se foi pago pela Odebrecht, no caso, né? Que eu vou chegar na campanha da Marta, que teve a Odebrecht no meio do caminho, que a Odebrecht ajudou a campanha da Marta, da Gleice não. Mas essa dívida, quando eles juntaram a dívida como a dívida do PT nacional, eles assumiram a dívida do estadual, eu tenho que me lembrar se essa dívida de 4 milhões e pouquinho foi pago pelo Palocci em dinheiro, não consigo me lembrar, ou se foi pago pela Odebrecht, que juntou com a dívida da campanha da Marta e pagou tudo junto, entendeu? Mas o Palocci pagou, não ficou dívida nenhuma de 2002, quer dizer, não ficou para sempre, né? Porque durou até 2009 esse negócio. Essa dívida. Você, aqui em Curitiba, quando te entregava o dinheiro, você ficava num flat aqui? No flat. O Pestana, vocês devem conhecer, tem um hotel normal, e tem um prédio gigante do lado, assim, que são apartamentos mobiliados. Flats. Mensais. A gente alugou um apartamento aqui. Mas você alugou por conta da campanha ou para receber? Não, para campanha. Por conta da campanha. Porque a gente vinha muito, né? A gente não ficava aqui, a gente ficava em São Paulo. Mas a gente vinha toda semana. E era lá que a gente entregava o dinheiro? Não, o aqui era aqui. O dinheiro referente a Curitiba eu recebia aqui em Curitiba. Lá no flat?
Lá no Você tava flat. hospedado. No flat, às vezes no escritório do Gonçalves, do Henrique, do Guilherme, advogado. Teve uma vez que foi no próprio comitê da Dilma, que essa moça me entregou um valor. No próprio comitê de campanha dela, que eu fui lá receber. Um valor pequeno, mas eu já recebi dela lá. A maioria das vezes ia alguém no flat me entregar. Alguém deles, alguém conhecido, assim. Não era uma coisa muito ampla, não. Ou era o próprio Paulo, ou era essa moça que eu não lembro o nome, ou era o Guilherme. Além do J. Malucelli, Guilherme, mais alguém o Paulo Bernardo mandou procurar? Não. Era empresário, assim, não. E dessas entregas em dinheiro que a senhora referiu, a senhora tem, pelas suas anotações, alguma forma de diferenciar ou de identificar quando foram feitos esses pagamentos de espécie, por exemplo, pelo advogado e essas entregas no flat? Tem isso na agenda? Tem registros? Aqui da agenda tem Tem só registro na agenda, mas... o Juscelino, Pedro Novice, ligar para a que é- Gleise, que é- reunião com o Paulo Bernardo. E o Então, que que o José Então tinha o Odebrecht, tá vendo na história? Isso aqui é do anexo da Glaze, né? é da Gleise e é porque é Da da mesma Fed época, né? É, porque Eles era são- tudo junto, então essa dívida realmente ficou uma parte, o Odebrecht E a resolveu uma senhora parte. tinha contato com, nessas ocasiões em que havia entrega em dinheiro pelo advogado? Como que era feito o contato? Eu estava com ele quase diariamente quando eu estava aqui. Ele estava sempre no comitê, na nossa produtora, ou a gente ia para reunião no comitê e ele estava sempre. Todas as reuniões políticas com a Gleice, o Guilherme estava. Então eu encontrava com ele, sempre falava com ele. E nessas poucas vezes em que ele entregou dinheiro, como eu disse, eu não me lembro se foi uma ou duas vezes, a Gleice me disse, esse valor que está dessa semana você vai receber com o Guilherme. E eu combinei com ele e falou, passa no escritório. Tal dia, assim, eu fui, me deu endereço, eu Então, fui. esses recebimentos pelo Guilherme eram orientação da Gleise, isso? Do Paulo e da Gleice. Dos dois? Dos dois. Uma vez foi com a Gleice, outra vez, não me lembro, mas assim, era orientação deles, não é que eu ia lá e que sabia que o Guilherme ia pagar, não, nem sabia. A Mas primeira os vez dois eles falaram, sabiam os dois que- sabiam. Os dois sabiam que o pagamento em espécie viria do Guilherme. Uma parte do pagamento veio, uma parte pequena, não me lembro quanto foi, mas não foi nada substancial não. Mas uma parte foi o Guilherme que pagou. E as outras foram assim, como eu disse, eu recebia na minha produtora, a secretária levava, às vezes no comitê, onde a gente fazia as reuniões, enfim. E aí ficou a dívida que Palocci realmente resolveu junto com a dívida da Marta, aí ficou, digamos, uma dívida única do PT Nacional e que eu fiquei recebendo. A Odebrecht pagou uma parte e o Palocci pagou outra parte, em dinheiro. Porque eu vou misturar, não vou misturar porque nós temos outro anexo, sim, que é o anexo. É tudo muito misturado nessa época, esses recebimentos, entendeu? E antes disso, o senhor falou que teve em um momento em que o Paulo Bernardo falou que quem resolveria seria o Palocci. Quando ficou a dívida, no final. E antes desse momento, o Palocci também atuou? Como que era essa relação do Palocci, Paulo Bernardo, nessa Sim, gestão dos valores? eram bastante íntimos, porque o primeiro contato, como eu lhe disse, foi feito pelo Palocci. O primeiro contato para essa campanha foi feito pelo Palocci, a pedido do Paulo Bernardo, porque o Palocci tinha mais contato, já tinha uma relação com a gente. E toda vez que a gente estava em São Paulo, que o Palocci passava lá por conta da campanha da Marta, para ver alguma coisa, para discutir alguma coisa, ele também perguntava para Curitiba como é que estavam as coisas, como é que está a campanha. Interessava a eles, claro, né? Ganhar, óbvio, ganhar aqui, ganhar lá, seria fabuloso. Acabamos perdendo as duas. E ele sabia porque eu conversava com ele, como ele estava me pagando a dívida de São Paulo, a dívida não, pagando a parte de São Paulo que ele que arcou com toda. Eu sempre conversava com ele como é que estava Curitiba, falava que a situação aqui era complicada de pagamento, que estava sempre atrasando, ele sabia de tudo. Tanto é que no final, quando sobrou esse pedaço, que tinha acabado a campanha, fecharam conta, né? Aí o Paulo Bernardo falou, não, isso aqui vai ficar para o Nacional pagar, fala com o Palocci. Foi aí que fizemos uma só cesta de dívidas e ele pagou. Até 2009 ele pagou todas as dívidas de campanha. Além dessa assessora da Gleise, que você disse que tem outro assessor do Paulo Bernardo com quem você falava? Não me lembro de ninguém. Fora o Guilherme e essa mulher, moça, era uma moça, jovem. Tinha Bruno. Não lembro. Que eu falei, não lembro. De nenhum Bruno, não. Eu me lembro dessa menina, eu me lembro do Guilherme, que estavam sempre. essa moça estava colada na Gleice o tempo inteiro. Ela era bem. Mas era tipo assessora, sabe aquela assessora pessoal que cuidava desde a roupa até
os pagamentos dela. Ela deve ser bem conhecida aqui, viu? Porque ela era bastante operante no comitê, era uma pessoa bem... Talvez até numa dessas minhas agendas de 2008 eu tenho o nome dela lá e que eu não... Quando eu passei essas agendas para eles, eu estava presa. Então não fui eu que manuseei nada. Eles pegaram na minha casa, não foi isso, meu filho trouxe, e eles que olhavam tudo. E juro que quando eu fui para casa, como eu estava contando antes informalmente para vocês, eu meio que me afastei muito desse assunto e meu neto nasceu e aí eu mergulhei nisso. E eu fui começar a olhar de novo esse material. Agora, há pouco tempo, quando a gente começou a dizer, vamos marcar. Essa informação é importante. Aí eu voltei a olhar as agendas, porque eu tinha meio que, sabe assim, quando você bloqueia um pouco as coisas, né? Uma coisa muito, muito cruel que eu passei, muito traumática, e eu bloqueei um pouco assim. E aí juntou com o nascimento do meu neto e eu me afastei do assunto. Mas se eu olhar essas agendas minhas, como eles não sabem de nome de ninguém, eles podem ter passado batido. Pode ser que tenha o nome dela lá. E com relação às provas que vocês então, dessa São campanha, as são só agendas. Que eu tenho várias anotações de café com Gleice, chá com a madre, por isso que é quando o Palocci entra para pagar a dívida, ligar para a Gleice Hoffmann, reunião com o Paulo Bernardo, que a gente chamava de PB, mas aí não era apelido não, todo mundo chama ele de PB. Agora, Paulo quando Bernardo. você falou Juscelino, o madre, então esse dinheiro foi pago em espécie também? Uma parte em espécie pelo Juscelino, não me lembro valores, e como tem aqui na minha agenda dessa época, tem também reunião com o Cai, que é Caetano, que é o Pedro Novice. Eu acho que a Odebrecht pagou uma partezinha da dívida geral, uma parte da dívida que ficou de Marta e Gleice, juntou uma cesta e a Odebrecht pagou uma parte, e Palocci e Juscelino resolveram uma parte também. Isso durante o período pós-campanha. Porque a campanha da Marta também ficou dívida. Tem mais algum assunto que você gostaria de trazer? Acho que não, né, doutor? Eu falei tudo. Eu acho que essa parte sim, que daí você vai seguir nessa mesma linha aqui com relação à campanha eleitoral. Uhum, da Marta, né? Mais alguma coisa? Não. Encerrada então a gravação. Uhum.